Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que é muito comum entre as pessoas, que é quando apontar defeitos dos outros. Por isso, no título desse vídeo eu falei, melhore sua vida e quando te apontaram um defeito, apresenta uma qualidade. É exatamente por isso, gente, porque pensa numa coisa que atrapalha a vida da gente, atrasa financeiramente, em todos os aspectos, sabe? Quando a gente fica apontando defeito das pessoas, né? E a gente tem que lembrar que todos nós temos defeito, todos nós temos um lado assim bem difícil às vezes, mas nós temos qualidades, né? Então, assim, às vezes a pessoa começa a apontar o defeito, né? Isso é muito normal entre duas pessoas, certo? Então, talvez, sim, você começa a bater um papo com uma pessoa ali, você vai, fala uma coisa, fala outra, talvez o assunto está começando a perder, né? Começando a perder, assim, o segmento. Então, você talvez para um pouquinho e tal, aí você começa a querer lembrar de coisas para poder falar. Aí a primeira coisa que vem, falar de alguém. Falar de alguém da seguinte forma, não da maneira positiva, mas sim da maneira negativa. Gente, e não sei se vocês já perceberam, mas eu não sei por que esse tipo de assunto toma grandes proporções, sabe? Ele rende, aquilo vira, sabe? Mas aí o que acontece? Chega um ponto que você começa a falar muito das pessoas, a gente acaba se perdendo, porque a gente chega um ponto que a gente fala talvez tanto, a gente cai, aquilo vira pra gente uma própria arma. Porque a gente olha pra gente e fala assim, para aí, eu falei isso, falei aquilo, fulano de tal, mas agora eu caí, tipo assim, aí a gente mesmo entra em contradição, porque talvez a gente aponta um defeito do outro que a gente lembra de um defeito que a gente tem. Então, gente, isso é muito ruim, sabe? Não é uma coisa boa de se fazer, não. Agora, o que acontece? É normal de quando alguém tá falando de uma pessoa que a gente talvez considere assim que tem muitos defeitos, né? Muita coisa negativa. Vocês podem ver assim que sempre uma qualidade. A qualidade ela supera todo defeito de uma pessoa. Não sei se vocês já perceberam, mas é normal que às vezes tá falando, aquela pessoa tem isso atrapalha, isso não é legal, coisa e tal, mas aí chega alguém e fala assim, não, mas aquela pessoa tem esse defeito que você está falando, mas aquela pessoa é um camarada muito trabalhador, direito, anda corretinho com as coisas dele nessa parte e tal coisa. Ô, gente, vocês podem perceber que uma qualidade derruba todos os defeitos que a pessoa tem. Então não vale a pena a gente comentar, ficar falando mal das pessoas, porque isso além de atrapalhar a vida da gente, não dá, isso não vai render, não vai gerar nada para a pessoa. Ao contrário, talvez você está beneficiando e crescendo o lado bom daquela pessoa, porque sempre vai ter alguém que vai estar observando, certo? Então a gente às vezes inicia um comentário com alguém, fala mal de um, fala mal de outro, gente, o que não é saudável. Além de não ser saudável, desculpa aí, gente, que eu tenho esse probleminha, esse pigar na garganta. Mas além de não ser saudável, é uma questão assim, aquele que está nos ouvindo, ele está nos observando, né? Está observando se isso é uma qualidade ou defeito nosso. Óbvio que ele vai ver e falar, não, puxa vida, mas infelizmente conversei com aquela pessoa, mas só vive de apontar lados negativos das pessoas. Gente, e assim, até mesmo quando você que está aí, né, pensando assim, puxa, fulano tá... As pessoas me renegam nessa parte, nessa e outra parte. Começa a apontar as suas qualidades, olhar para você, ver o que você tem de bom e começa a valorizar. Não, mas eu tenho essa qualidade que é boa, tenho essa. E vai descobrindo, vai tentando descobrir coisas boas em você. Gente, com certeza, a partir dali o seu dia começa a melhorar. Tudo começa a melhorar na sua vida. Então, quando você aponta as suas qualidades, certo? As coisas boas que você tem. Mesmo que você talvez é odiado, você olha e fala assim, puxa vida. Porque até no momento, gente, eu estou falando assim, da questão da gente pegar, começar a conversar com alguém e a gente começar
a mencionar defeitos das pessoas, né? Mas agora eu inverti o caso para aquela pessoa que talvez é a vítima, um exemplo. Então, se você, por exemplo, é vítima, você está ali, aí você sabe que alguém está falando mal de você numa coisa que você talvez errou, porque a gente erra, né? É normal. Mas aí você começa também, começa a olhar para o seu lado bom. Gente, aí você vai olhando, vai descobrindo, certo? Daí a pouco chega um ponto que você começa a descobrir coisas que nem você sabia que você tem. Tanta qualidade boa. E isso começa a te enriquecer por dentro, sabe? Começa a te enriquecer, começa a trazer, alimentar o seu ego, você começa a sentir melhor. Então, isso é uma coisa, gente, que a gente tem que ter cuidado, porque isso é muito fácil de nos acontecer, porque isso é igual a notícia ruim, né? É igual a notícia ruim, que as pessoas sempre têm um ditado antigo que é falar assim, ó, a notícia boa anda, a ruim voa. Voa por causa disso, porque talvez em um assunto que a gente quer abordar, talvez a gente tende muito mais a falar mal do que falar bem, certo? Não é que a gente vai ver mas você vai ver o erro e ficar calado. Não, gente, não cabe a nós, né, se meter numa coisa que não nos pertence, né? É igual falar assim, por exemplo, eu sou da verdade. Eu sou da verdade, dói em quem doer, eu falo é a verdade, certo? Se a verdade te couber, for uma coisa que é você que está envolvido naquilo, tudo bem você falar a verdade. Aí sim, você vai falar a verdade, pode ser até um erro que você cometeu. Fala a verdade e assume aqui, a própria Bíblia diz, a verdade vos libertará. Você pode observar, o menino quando é muito arteiro, você chega para uns e fala, quem fez isso aqui assim e tal? Aí tem uns que esconde, tenta fugir, se esquivar de um lado ou de outro. Mas sempre costuma ter aquele que chega e fala, ou inocentemente, ou fala porque tem coragem. Fala assim, não, isso aí foi eu que fiz por isso e por isso, por isso. Quer dizer, a partir dali ele já está liberto. Embora a maioria, principalmente lá no passado, era mais rigoroso, né, gente? As crianças talvez tinham medo de assumir a verdade porque apanhava de cabresto, então aí já é diferente. Mas nos dias de hoje a coisa está mais suave, sabe? Então, assim, quando a pessoa menciona e fala, não, isso aí foi eu por essa e essa e essa razão. Porque você, explicando, por exemplo, você assumindo a verdade, os seus erros, mas explicando por que razão você errou, então é normal das pessoas te compreender, né? Então, a verdade sempre nos traz uma libertação, nos ajuda em muitas coisas, né? Em tudo na vida, isso é a realidade. Mas então é isso, gente, a gente às vezes tem que ter cuidado, porque por qualquer conversinha que a gente começa, seja com quem for, lembra de alguém, né? Lembra de alguém lá no passado, de um amigo, de alguém que te fez mal lá no passado. Parece que aquilo ali tá assim, aqui tá na bica, sabe? É como se você abrisse uma torneira, a primeira coisa que sai é o quê? Água, não é isso? Então isso jorra da nossa boca com muita facilidade. Então a gente tem que ter esses cuidados. Por quê? Porque talvez é normal talvez da gente começar a abordar um assunto e falar de alguém, pessoa até que você gosta. Começa a falar do defeito de alguém que você gosta, de alguém que você ama. Isso entre família, gente, isso é complicado, isso toma uma dimensão incrível, sabe? Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Não falar do defeito do parente, né? Do irmão, da irmã, do primo, você tá entendendo? Então, assim, se for uma questão assim de você falar de uma situação, fala com normalidade, mas sem apontar aquilo ali como defeito. Talvez você está contando apenas uma história, mas não é apontando, isso sabe? Porque não adianta, não adianta você falar assim, eu quero uma família modelo. Uma vez eu me revoltei com uma situação e tal, então conversando com uma pessoa que é muito minha amiga, ela virou para mim e falou assim, rapaz, você tem que entender o seguinte, que toda família tem problema, todo mundo tem problema, então não tem uma família modelo na Terra não, sabe? Aí ela começou, tipo assim,
não apontando defeito da família dela, mas assim, me mostra para que eu enxergasse, né, que aquilo que eu tava sendo um desafio muito custoso para mim, ela estava tentando me mostrar. Então ela falou, ó, na minha família tem isso, tem aquilo, tem, sabe? Então foi me mostrando, né, os problemas que tinha na família dela também. Ô, gente, isso para mim foi uma lição. Isso foi uma lição. E a gente tem que lembrar o seguinte, gente, tudo que a gente faz aqui, tem um ditado por aí, né? Tudo que aqui se faz, aqui se paga. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque quando a gente começa, sabe, falar mal, apontar os defeitos das pessoas, aí, gente, sempre aquilo vai retornar pra gente, porque tem alguém que vai se irritar, se constranger com aquilo, vai olhar e falar assim, agora é hora de falar de você, cara, agora você vai pagar o pato, né? Então, vamos ter cuidado com isso, gente, porque é uma coisa, é tão bom quando você fala das qualidades de uma pessoa, o que traz para você? Isso te traz, assim, aquela confiança, aquela certeza de quando você encontra com aquela pessoa, você tem coragem de olhar no olho daquela pessoa e falar assim, não, eu te valorizo, eu te respeito, eu te considero, eu conheço o seu lado bom, entendeu? Agora imagina, se você está falando mal de uma pessoa, né, aquilo, você já está até secando o canto da boca de tanto falar mal. Daí a pouco você depara com aquela pessoa, gente. Ó, temos que ter cuidado porque essas coisas acontecem. Talvez no momento que você está escorraçando uma pessoa, aquela pessoa chega e faz algo de bom. Ou mesmo que ela não faça nada para você, nem um opa ela fala com você. Mas pelo menos já te causa aquela sensação estranha, assim, aquela coisa ruim. Puxa, eu tava falando mal da pessoa e a pessoa chegou aí e tal. Aí talvez a pessoa procede de uma maneira que é tudo oposto do que você falou. Sabe por quê? Todo mundo tem um lado bom. Não adianta, gente. Um dia eu ouvi de um senhor, ele falou assim, olha, eu estava fazendo um curso de relações humanas no Rio de Janeiro, e nesse curso o professor falou assim, gente, vocês sabiam que os bárbaros amam? Os bárbaros têm sentimentos? E a gente, na maneira da gente olhar, porque é assim, o exemplo que o professor deu foi de um filme, né? Onde o cara era cruel, um cara terrível, mas ele amava uma mulher, né? Qual era a esposa dele, era uma pessoa que ele defendia ela a todo preço, a todo custo. Então ele amava ela, amava os filhos, sabe? Então é legal você saber, entendeu? O lado bom de uma pessoa. Porque talvez pessoas que você olha e imagina assim que aquilo é um elemento da pior espécie. Gente, vocês acreditam que existe, você está entendendo? Existe pessoas que talvez para muitos aí não vale nada, mas eles são pessoas que te ajudam, pessoas que te respeitam e dão valor. Eu conheço pessoas que, infelizmente, conheço piolho de cadeia, mas não misturo com eles, certo? Não tem nem assunto com eles, mas quando talvez encontra comigo, igual já aconteceu inúmeras vezes, certo? Inúmeras vezes. Essa pessoa nunca me prejudicou, nunca, sabe? Sempre está ao meu lado, sempre assim, me apoiando. Então, isso é por quê? Porque talvez você sabe daquele defeito que a pessoa tem, mas você não fica apontando. Porque quando você aponta e a pessoa sabe, gente, pelo amor, você ganha um inimigo, né? Já é normal, né, gente? Nem todo mundo gosta da gente, sabe? Não é normal, já é normal isso aí. Então, vamos supor, de 100 pessoas, talvez tem 2, 3, 5, sei lá quantas, mas que não gostam de você. Mas não é 100%, né? Então, quando você tem aí um percentual de 5% de pessoas que não vai com sua cara, que não gosta de você, ainda se for considerar em relação aos 100%, se você tiver 5%, que é muito, certo? É difícil você ter mais de 5%. Dos 100%, é difícil você ter 5% de inimigos, né? De pessoas que não gostam de você. Agora, imagina quanto te sobrou. Sobrou 95%. Então, para que você ficar se constrangendo com uma ou duas pessoas que talvez também não gostam de você, talvez você sabe que até fala mal de você. Mas entenda, reconheça o seu próprio valor, reconheça a sua qualidade. Então, quando você passar a reconhecer os seus valores,
você esquece o que os outros falam de você, você também não tem vontade de mencionar defeito de ninguém, falar mal de ninguém. Então, isso é legal, sabe, gente? Então, pessoal, é o vídeo de hoje, porque a minha intenção aqui é trazer, sabe, sempre comentários bons, conselhos bons, né? E aprender também, porque cada dia que você quer trazer um conselho bom, automaticamente aqui você descobre coisas boas, porque quando você exala perfume, é claro que você também vai cheirar perfume, entendeu? Então, aquilo que é bom que sai de você retorna para você. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, vocês deixam um joinha e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para que mais vídeo possa chegar até você, porque pretendo trazer muitos e bons vídeos aqui, ok? Meu abraço.